Segundo a estimativa da Organização Internacional World Kidney Day, 10% da população mundial tem alguma doença renal crônica que, se não for tratada, pode ser fatal. Isso corresponde a 850 milhões de pessoas. O Dia Mundial do Rim acontece toda segunda quinta-feira do mês de março de cada ano. Foi instituído para prevenir a população sobre as doenças renais e incentivá-la a adotar práticas saudáveis. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. Olá, deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Olá, Mariana, é sempre uma alegria estar aqui, ainda mais falando com um tema de tão grande importância quanto esse, saúde renal. Deputado, a doença renal crônica, DRC, né, a sigla, consiste numa lesão renal e perda progressiva e irreversível da função dos rins. E é muito grave, né? O número de pessoas aqui no Brasil com essa doença também está crescendo, não é isso? Sim, bem da verdade, nós temos hoje uma estimativa pela própria Sociedade Brasileira de Nefrologia que aproximadamente 10% da população ela tem uma propensão a ter uma doença renal e não sabe. Nós temos hoje tratamento em pessoas que já são doentes renais crônicos na ordem de mais de 150 mil pessoas que já fazem em todo o Brasil esse tratamento de hemodiálise, seja ela peritoneal ou a própria diálise mesmo normal. Então é um número muito grande que a tendência, infelizmente, é crescer, é aumentar. Porque a cada ano, 48 mil a 50 mil pessoas, elas estão entrando novamente dentro de uma fila para fazerem tratamento renal. E o grande problema, Mariana... Na fila para a hemodiálise. Para a hemodiálise. E o grande problema é que nós não temos a capacidade estruturante ou estrutural para poder atender essa demanda que é crescente. É isso que eu ia perguntar. Como é que está a capacidade tanto do sistema privado quanto do SUS? O atendimento que é feito hoje pelo SUS gira em torno de 80% aproximadamente desses tratamentos dos renais crônicos. 20% são clínicas particulares. Então a maioria é SUS, né? A maioria é SUS, mas tem um detalhe também. Dos 5.670 municípios, apenas 7% dos municípios, ou seja, nem 400 cidades, têm a clínica para tratamento de hemodiálise. Então, a pessoa que precisa fazer o tratamento tem que se deslocar da sua cidade. Essa é uma realidade que muitos desconhecem. Como eu atuo muito no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo é muito grande, temos outros estados também tão enormes quanto, pessoas andam aproximadamente 300, 400 quilômetros, 3, 4 horas de carro, saem de suas casas de madrugada para fazerem uma sessão de 4 horas, depois que tem o desgaste da máquina, percorrem novamente os 300, 400 quilômetros para voltarem para sua casa, para depois de 2 dias fazerem todo o percurso novamente. É a cada 2 dias? Porque são 3 vezes por semana, geralmente até sábado, terça, quinta e sábado, ou segunda, quarta e sexta. Porque pelo próprio Ministério da Saúde, ela tem que fazer uma sessão de 12 horas por semana, que divide-se 4 horas por dia, dá 3 dias. Então tem intervalo de uma e outra sessão de mais um dia para que a pessoa possa se recompor. E isso tem sido muito desgastante e por conta da falta de estrutura, por conta do custo, por conta também da falta de investimento, por mais que o Ministério da Saúde tenha feito a sua parte no que diz respeito a financiar, é muito aquém da necessidade. E isso tem sobrecarregado muito, né, as clínicas já existentes e também os próprios pacientes, que muitos morrem sem ter o acesso à hemodiálise. O que faz o paciente chegar a ter essa doença cronicamente? Geralmente, Mariana, é a pessoa que tem ou um histórico de família, ou ela tem diabetes e pressão alta. Diabetes e pressão alta maltratado dá muitos problemas para a pessoa e principalmente atinge a saúde renal. De que forma? Se a pessoa anualmente... Muito açúcar no sangue, né? Muito açúcar no sangue, a pressão quando sobe... Eu faço controle de pressão arterial há 25 anos, mas
Todo ano eu estou medindo a creatinina nos exames periódicos que faço. Todo ano eu faço exame de sangue para poder ver como está a minha saúde renal também. É a conscientização que nós temos há muito tempo, porque minha mãe, ela fez hemodiálise por 17 anos. Então, a minha casa, a minha família, nós conhecemos essa realidade de quem tem dentro da sua casa uma pessoa que seja um paciente renal. Quem é paciente renal se torna escravo desse tipo de doença crônica. É terrível, 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 terrível. A sua mãe, vamos falar um pouco de um caso concreto, Sim. né? A sua mãe, ela chegou a entrar na lista para conseguir um transplante de rim? Não, porque na época, quando ela teve uma parada respiratória por conta da pressão alta, a minha mãe ela ficou 7 dias em coma e quando voltou, os rins não estavam mais funcionando. Então, isso foi em 1992. Naquela época, o atendimento ainda era muito mais precário do que é hoje. Houve avanço? Sim, mas ainda a gente está muito aquém de outros países desenvolvidos que já estão em gerações de máquina muito mais avançada. No caso dela, não dava tempo, deputado, é isso? Não dava, por conta até mesmo da condição que nós tínhamos naquela época, né? A pessoa que vive numa situação de vulnerabilidade social, a pessoa ela não consegue atender às suas necessidades básicas e, por sua vez, ela depende muito, tão somente, do Sistema Único de Saúde, que não consegue atender a necessidade de todos aqueles que precisam. E hoje em dia, deputado, se a pessoa está fazendo hemodiálise, né, a cada 2 dias e tudo, naquele sofrimento, naquela dificuldade, ela já entra na fila para um transplante de rim? Sim, ela já entra, porque o próprio tratamento ele tem todo um protocolo que é seguido do próprio Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias municipais e estaduais de saúde. As clínicas de hemodiálise conveniadas com o SUS automaticamente já coloca a pessoa dentro dessas questões que envolvem a necessidade de transplante renal. Porém, existe a questão de compatibilidade de doador vivo também como o órgão de doador já falecido. Se a pessoa, por sua vez, ela não corresponder a essas necessidades ou esses critérios objetivos, até mesmo clínicos do seu corpo, de compatibilidade, ela vai ficando na fila, né? Eu tenho outro caso na família. Então tem casos de pessoas que ficam durante muitos anos. Ficam anos aguardando essa questão da compatibilidade, né? Porque o transplante de rins ele representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos realizados no Brasil. Ou seja, está na frente de todos os outros. De todos os outros, mas ainda é muito defasado. Se nós temos 150 mil pessoas, né, que fazem hoje atualmente o tratamento de rim, nós teríamos que ter a quantidade de doações de rins, né, basicamente o dobro do que nós temos hoje, para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de tratamento. O transplante dos rins não é a cura para um problema renal. O transplante do rim é uma possibilidade. Não, ele é uma continuação para um outro tipo de tratamento. Porque quem faz o transplante renal não fica curado, porque fica tomando medicação para que ela possa ter ali o seu rim, o seu próprio corpo, não rejeitar. Para manter a compatibilidade. Para manter. Então, o transplante também é uma modalidade de tratamento. Deputado, o que a população deve fazer para não chegar a esse problema crônico de doença renal? Inclusive, nós temos falado, como presidente da Frente Parlamentar da Nefrologia, nós temos falado com o Ministério da Saúde sobre a obrigatoriedade de um protocolo de atendimento da atenção básica da saúde, né, a saúde da família, para que os médicos da saúde da família possam orientar as pessoas a fazerem os exames anuais, periódicos, sobre creatinina, medir o hormônio da creatinina e também o exame de sangue. A partir de quantos anos? Não tem limite. Depende da família. Se a família, no meu caso, né, eu faço há 25 anos porque com 32 anos eu tive uma crise hipertensiva. Então, desde 32 anos que eu já faço o controle de pressão arterial e faço meus exames periódicos. Então, se a pessoa tem um histórico na família, ela não precisa aguardar ela ter uma crise hipertensiva ou sentir um problema renal,
né, uma dor no rim, seja lá o que for, para começar a fazer um tratamento, porque pode ser muito tarde. Porque o problema renal ele é assintomático. Quando começa a dar sintomas, já pode ser irreversível. Mas uma coisa que a gente pode dizer é tomar muita água, né, deputado? Uma coisa que a gente pode dizer em geral. Beber água é importantíssimo para a saúde renal. Porém, para que a pessoa possa ter tranquilidade, ela tem que pedir sempre ao seu médico, seja ele um médico particular, seja ele um médico SUS que atende lá no posto próximo da casa dela, exame periódico anual de creatinina e também exame de sangue. Porque medindo a saúde renal, porque são exames simples, baratíssimos. O que nós temos falado também com o Ministério é isso. O tratamento da hemodiálise, do doente renal crônico, é muito caro. Mas a prevenção não é barato. Isso é uma questão de gestão de política pública eficiente. Você atua nessa base, não deixa as pessoas chegarem ao problema, as pessoas não chegando ao problema, não vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, principalmente a questão de orçamento. Isso, deputado. Infelizmente, a gente chegou ao fim não já. Acredito, é Mariana. muito rápido, mas falamos o principal. Eu conversei com o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, sobre o Dia Mundial do Rim, como está o tratamento da doença crônica renal e o que fazer para se prevenir desta enfermidade que afeta 10% da população mundial. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima!